Olá, mais um livro, A Volta para Casa, do fabuloso, estonteante, maravilhoso Bernhard Schlink. Eu funciono em surtos, então quando eu gosto de um autor eu pego ele todo, né? Vou até esgotar. Então nós já sabemos quem é Bernhard Schlink, né? Porque eu tenho falado dele assim direto. Então, mas só para quem ainda não sabe, escreveu diversos best-sellers, entre eles O Leitor, que foi aquele filme maravilhoso, que foi um dos mais vendidos, etc. E o livro ganhou uma adaptação para o cinema, com a Kate Winslet e o Ralph Fiennes, os papéis principais. O outro, seu segundo romance, publicado pela Record, também virou o filme O Amante, que é maravilhoso esse outro. Nossa, com Liam Neeson e Antônio Bandeiras. E o Schlink é um professor de Direito e Filosofia na Universidade Humboldt de Berlim, desde 96. Sendo que ele está com 80 anos. E é interessante que quando eu leio esse livro aqui, como ele fala ele na primeira pessoa, eu tenho a impressão que eu visualizo o protagonismo com a cara dele. Aqui então ele diz o que é o livro, que aqui está mais organizado. Peter vive com a mãe. Eu falo Peter porque em alemão é Peter, né? Peter. Vive com a mãe na Alemanha, pós-guerra, e passa as férias de verão na casa dos avós na Suíça. Editores de uma coleção de livros deixam que o neto escreva no verso das páginas dos manuscritos, embora o proíbam de ler as histórias. Um dia, Peter desobedece e lê o relato de um prisioneiro de guerra alemão que, após enfrentar numerosos perigos para fugir de seus captores e regressar para casa, descobre que, durante sua ausência, a mulher constituíra uma nova família. O final do romance permanece indecifrável, pois as últimas páginas haviam sido jogadas no lixo. Anos depois, já adulto, Peter decide investigar o final da história. A busca pelo desenlace do romance se transforma em uma perseguição ao autor, um homem que soube apagar seus rastros. A Odisseia imerge Peter em suas origens e na procura do pai, um soldado que ele sempre acreditou ter morrido na guerra. Sob encantamento do amor por uma mulher que lhe promete uma vida livre de mentiras e falsidade, e à medida que começa a elucidar o mistério do desaparecimento do pai, Peter se vê obrigado a questionar sua identidade e a enfrentar que a realidade pode ser, por vezes, um reflexo das expectativas dos outros. Então você já sabe que aqui a volta para casa é tanto a volta para casa do próprio Peter quanto do livro que ele leu e não sabe o final. Muito bem, então nós sabemos o quê? Ele passava as férias na casa dos avós, mas ele ficava lá, a mãe nem procurava, a mãe não estava nem aí para ele. E os avós, o avô era um editor, então ele tem os manuscritos e tal, então ele já é um cara culto, não sei o quê, né, que ele tá ali, mas que acaba, cara, é uma loucura, porque o que ele tem de bom? Uma coisa eu já falei, ele fala como se você estivesse na sua sala conversando. A outra coisa que é sensacional é que existe essa história mestra, né? É o cara que vai atrás do final de um romance, então você tem essa trajetória que a gente já conhece, e que chega e conhece uma mulher fantástica que acaba que é a nova mulher dele, porque no início ele tá com uma mulher que tem um filho, um Max, e esse enteado de 9 anos, ele se dá muito bem, e mesmo com o rompimento, a criança não gosta do namorado da mãe, então, enfim, eles continuam juntos, assim, saindo aos domingos, indo ao cinema e tal. Vira como se fosse o familiar dele, uma criança na vida dele. O que será que essa criança quer representar? Acho que quer representar ele mesmo, né? Porque ele, na realidade, ele tá voltando para casa, né? E aí ele continua, e nessa busca pelo final do romance, porque ele vai pelos indicadores, coisas que esse cara fala no romance, ele vai e conhece uma mulher. E essa mulher
A princípio fica muito amiga dele, ele não tem nada pra fazer, fica andando de um lado para o outro com ela, comprando móveis. E acaba que eles têm um romance, e esse romance é rompido, porque essa mulher descobre que ela já é casada, mas o cara tava longe, vinha e voltava também. Mas enfim, paciência, a vida que segue. E aí eles se separam, aí depois eles voltam. E a mulher é muito legal, e ele é muito legal, o relacionamento é muito legal. E no final da história, quando ele vai atrás do que ele descobre quem é o autor do livro, e ele vai para os Estados Unidos, ele fica um ano fora. Quando ele volta, a mulher abre a porta e fala: opa, que bom que você voltou. E continua a vida que segue, maravilhosa. Então essa mulher é porreta mesmo. Mas o que ele tem de maravilhoso, que eu acho, é o seguinte: ele está aqui contando uma história, porque essa história que eu contei e não é a história do livro. A história porrada mesmo é quando ele encontra o autor do livro. Aí é que a coisa pega. E essa parte eu não vou contar, porque não está escrito aqui. Porque essa é... que coisa! Que homem é esse, meu Deus do céu? Que maluquice, né? É uma loucura. Parece um reality show, uma doideira. Uma surpresa, um troço assim, que você fica, caramba, como é que uma pessoa tem imaginação pra isso? Então ele conta essa história incrível, que tem esse pedaço maluco, mas no meio dessa história, ele fala de coisas do dia a dia, normais, dele, que não tem a ver necessariamente com a história, mas tem a ver com caracterização do próprio autor. E ao mesmo tempo com uma identificação do leitor. Porque nossa vida é assim, nós temos uma vida em que acontecem coisas extraordinárias. Né? Só esse ano, meu Deus do céu, foi a enchente do Rio Grande do Sul, foi tanta coisa maluca, agora esse calor louco, né? E é um incêndio que de vez em quando passa por aqui. Existem coisas incríveis acontecendo o tempo inteiro à nossa volta. E ao mesmo tempo existem coisas ordinárias, como um pombo que voa pela sua janela, que dão encantamento à vida. E ele faz isso. Então ele diz que ele tá lá, ele olha pela janela e vê uma mulher todo dia. Quando ele chega em casa, ele vê aquela vizinha que lava o cabelo, que arruma a casa, que prepara o almoço. E ele acha aquela mulher tão extraordinária dentro da sua vida ordinária, porque ela faz todos esses atos comezinhos com muita alegria, com muita integridade. E ele faz, eu vou chamar essa mulher para sair. E aí ele um dia vê ela voltando com um cara e ouve que os dois estão brigando pra caramba, e no dia seguinte ela encontra com ele encontra com ela no elevador com a cabeça baixa, quer dizer, ela leva uma porrada. E o que será que ele bota esse trecho assim? Quer dizer, não só para mostrar que a vida da gente é assim, acredito que também para mostrar que o relacionamento dele com essa mulher que ele realmente amou, que é a Bárbara no final, né? É diferente daquele outro personagem. Outra coisa que eu acho interessante é porque, enquanto eu tô lendo, eu imagino o personagem com a cara do autor, porque como ele fala na primeira pessoa, eu imagino com a cara do autor. Eu agora estou escrevendo um livro que na primeira pessoa, sendo que a voz é masculina. E é interessante, porque assim, eu imagino a cara da pessoa, né? Sobre quem eu tô falando. Então, além dessa parte, quer dizer, nós temos a característica da linguagem cotidiana normal, que a gente não tem que procurar no dicionário. A gente tem essa inserção dentro de uma história extraordinária. Cara, é muito louco. Quando você vê o que vai acontecendo, você não acredita que eu tô lendo isso, sabe? O que é isso? Porque vira um thriller, vira um negócio maluco ali. Quando você vê essa história extraordinária, entremeado da linguagem cotidiana. E fora isso, tem as filosofias. Deixa eu ver assim, eu devia ter marcado, mas eu não marquei. Deixa eu ver assim. Por exemplo, quando ele fala assim do amor deles, aí ele diz assim: o carinho de Bárbara também era uma sorte, na qual no começo eu não queria acreditar, mas acabei me deixando contagiar. Olha que maneira bonita de falar do amor. E tão simples, né? Não conseguimos manter nossas mãos separadas do carro quando andávamos pelas ruas, em restaurantes e lojas.
Ela se entregava tanto à paixão que me arrastava com ela, afastando meu constrangimento, minhas inibições, minha introversão. A voz que ela usava quando queria me amar queimava na minha barriga. E o pequeno sinal escuro que aparecia às vezes na cicatriz de seu lábio superior, quando nos beijávamos, ardia em meu coração. Eu me sentia mais vivo do que nunca, mas seu carinho era mais espantoso do que sua paixão, que transformava o dia todo e cada minuto. Sim, tudo era diferente. Quer uma descrição mais bonita do que o amor? Fala, isso aqui eu abri assim, hein? Por isso é que esse cara é incrível. Foi aqui quando ele vai ficando surdo. Quando mais velho eu ficava, não, acho que é quanto, né? Mais velho eu ficava, mais tinha de me esforçar para entender meu interlocutor em uma reunião. Um otorrino havia me examinado e batizado a coisa: surdez por excesso de ruídos. A medicina não consegue me ajudar, então eu tento me ajudar sozinho. Quando ouvir se torna extenuante demais, eu desisto e faço uma cara simpática e atenta. Sorrio quando os outros sorriem e me entrego a meus pensamentos. Você vê, ele bota isso aqui no meio, a surdez dele não tem nada a ver com a história. Ela não interfere em hora nenhuma, mas ele bota aqui que ele tá ficando surdo, apenas pra gente ver. Eu acho que é pra gente sentir o passar do tempo. Não, esse cara eu vou lhe contar. Ele é demais. Ainda tem mais 2, 3 livros pra ler dele. Bye, bye. Sejam felizes.